Bom dia, meus queridos irmãos e irmãs, é um prazer estar com vocês nessa manhã abençoadíssima, é uma alegria compartilharmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical com vocês, conosco o nosso querido pastor Jadir, já fará as suas considerações iniciais, porém antes eu quero te convidar a orar conosco, para que o nosso coração esteja preparado nessa manhã para sermos abençoados nessa lição e a nossa mente, não só a nossa mente, o nosso intelecto, mas o nosso coração seja terreno fértil para o Espírito Santo. Amém? Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, nós oramos nessa manhã abençoada, pedindo que o nosso coração seja um terreno fértil, que a nossa mente, Senhor meu Deus, seja levada cativa, todo o nosso conhecimento levado cativo à obediência de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Peço que o Senhor abençoe os meus queridos irmãos e irmãs que estão do outro lado na transmissão e que tenhamos uma manhã agradável, uma manhã de conhecimento, uma manhã de frutos do Teu Espírito Santo, fruto do Teu Espírito Santo nas nossas vidas. É assim que nós oramos, em tudo agradecidos, no santo e poderoso nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Pastor Jadir, suas considerações iniciais. A paz do Senhor a todos. É nessa manhã muito alegre que estamos aqui nessa manhã para compartilhar com os irmãos essa lição número 2, o novo nascimento. Eu creio que vai ser um estudo nessa manhã edificante, porque vai ser abordado diversos caminhos e temas para que nós podemos despertar a cada dia, a cada momento, que nós temos que estar com o Senhor através da palavra, todo dia sendo alimentado para ter esse renovo espiritual. Amém. Amém. Lição de número 2, nosso trimestre, lições bíblicas e o Verbo se fez carne. Lição de número 2, o novo nascimento, conhecido na teologia sistemática como regeneração, uma das doutrinas da salvação, da soteriologia. O nosso textuário encontra-se no Evangelho de Jesus, escrito por João, capítulo 3, verso 3, e diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. A verdade prática nos diz que o novo nascimento é um modo bíblico de transformação radical da natureza do pecador. A nossa leitura bíblica em classe encontra-se também no Evangelho de Jesus escrito por João, capítulo 3, versos de 1 a 9, e o versículo de número 16. Eu vou pedir ao pastor Jadilson para que faça a leitura desses versículos para nós. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Esse foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode o homem nascer sendo velho? Porventura, pode tornar a entrar no ventre de sua mãe nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não ter maravilhas de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Bom, meus queridos irmãos, nós, na verdade, você deve ter percebido, nós pulamos do versículo 9 para o versículo 16, que é o versículo textual da Bíblia, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A Bíblia, ela chama esse novo nascimento, dessa conversa empolgante entre Jesus e um líder
um especialista da lei de Moisés, Fariseu, né? um fariseu, um homem que muitos já estudaram as suas condutas, e nessa manhã nós vamos estudá-la de novo e nós vamos ver que há muito que nós podemos tirar de lição, muitas lições positivas que nós podemos tirar desse texto, muitos aprendizados que são extremamente importantes e ricos para a nossa vida. Bom, a nossa introdução nos diz o seguinte: nessa lição estudaremos uma das mais significativas obras do Espírito Santo, a regeneração. Com base no diálogo entre Jesus e Nicodemos, analisaremos a realidade do novo nascimento, percebendo a regeneração como uma ação única de Deus por meio do Espírito Santo. Bom, nós vamos entender, assim como quando nós fomos gerados, nenhum de nós decidiu de antemão, bom, eu quero ser gerado. Na verdade, nós somos gerados pela vontade de Deus. Deus, Ele abençoou a fecundação dos nossos pais, né? A fecundação das nossas mães, no caso, né? No ato conjugal entre os nossos pais, nós somos gerados. Mas essa geração, todos nós sabemos que é um ato divino, é vontade soberana de Deus. Assim como Deus decidiu um dia nos gerar uma vida, essa vida corpórea, que não é só uma vida corpórea, porque nós somos tricotômicos, né? Todo ser humano é corpo, alma e espírito. Então, quando Deus ele decidiu na eternidade que o Sidney nasceria 1º de novembro de 1971. Bom, já entreguei minha idade, né? Estou com 53 anos, faço 54 esse ano, querendo o Senhor. Nesse dia, quando eu nasci, e 9 meses antes, quando eu fui gerado na concepção, foi uma decisão de Deus. Assim como é uma decisão de Deus gerar em nós uma nova natureza, porque a natureza que nós temos hoje é uma natureza caída, é uma natureza pecaminosa. Há uma discussão, há muitas correntes teológicas, e nós não iremos abordar isso a fundo hoje, mas há muita discussão em relação a isso. Quando nós herdamos a natureza, mas o recém-nascido, mas a criança que ainda não tem o pleno discernimento, isso não anula a natureza caída. Nós observamos que mesmo as crianças na mais tenra idade, quando elas começam a desenvolver, o seu desenvolvimento não é um desenvolvimento do bem para o melhor, é um desenvolvimento do bem para o pior. Eu costumo dizer, pastor, ninguém precisa dizer para uma criança: pare de fazer o bem, pare de compartilhar seus brinquedos, pare de deixar as pessoas passarem à sua frente, os coleguinhas, os amiguinhos passarem à sua frente. Nós precisamos ensinar o pequenininho o quê? Não morde, não compartilhe o brinquedo, deixa o amiguinho brincar também. Não faz isso que é feio. Por quê? Certo. Porque a nossa natureza já traz em si esses traços de queda, esses traços de maldade. Então o que nós precisamos entender nessa manhã é que todos nós herdamos esses traços de maldade, mas em Jesus, pela obra do Espírito Santo, que é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, nós somos tratados e nós somos regenerados. Eu queria dar uma fala aqui nessa questão. Fica à vontade, pastor. O pastor foi muito profundo quando ele abordou nascimento, né? Em cima dessa questão, porque que Nicodemos foi buscar Jesus, certo? Então, o tema é diálogo entre Jesus e Nicodemos. Vamos colocar uma palavra assim mais chave. Uma conversa significativa que teve entre Jesus e Nicodemos. A grande questão, quando Nicodemos se encontra com Jesus, ele está levando uma dúvida, porque queria uma coisa que fosse esclarecer a dúvida dele. Então, o que acontece aqui? Aqui no versículo, João capítulo 3, versículo 3, Jesus respondeu: eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ele não entendeu isso aqui.
Por que não entendeu isso aqui? Porque ele era um fariseu, já tinha uma mente fechada. Como você falou, uma criança, quando nasce, ela vai aprender coisas novas. Aí ele falou um pouco. Ela vai ser educada. E o novo nascimento vai fazer uma reeducação espiritual. É isso que ele não entendeu. Jesus estava falando, rapaz, você vai crescer, mas uma outra forma de conhecimento. Isso. É outra forma de conhecimento. Na verdade, pastor, me permita, Nicodemos, não faltava a Nicodemos informação. Ele tinha muita informação. Ele era um especialista na Torá. Faltava ele entender onde aquelas peças se encaixavam. E aí Jesus ele vem e mostra: Nicodemos, você não está conseguindo entender as coisas naturais, né? Que dirá se eu vier com as espirituais? Se eu te contar o céu, aí mesmo é que a sua cabeça vai embaralhar completamente. Sim. O que acontece é que ele vai no cerne da questão. Nicodemos, tudo que você sabe é interessante, mas não tem a capacidade de mudar a sua vida. E eu vim te trazer uma proposta exatamente dentro da sua ansiedade. E eu quero aproveitar, pastor, para fazer um gancho e aplicar, abrir um parêntese e aplicar essa primeira verdade. O ser humano ele pode atingir níveis elevados em muitas áreas de sua vida. Ele pode ser muito bem sucedido financeiramente, intelectualmente, e nada disso está errado. Jesus não diz para Nicodemos que ele era infeliz porque ele era um especialista da lei. Ele diz: Nicodemos, você precisa, para ser um homem realmente abençoado, porque eu vejo, o cerne, pastor, na verdade está um pouco antes. A Bíblia diz assim: e foi ter com Jesus de noite e disse-lhe, Rabi, Rabone, mestre. Ele se, para um especialista da lei, para um rabino, ele estava dizendo para o outro: eu respeito a sua autoridade e eu estou aqui na condição de talmidim, de discípulo, de aluno. Eu quero entender o seu ensino, porque ninguém pode fazer os sinais que o Senhor faz se Deus não for com ele. Sim. Ele diz assim: bom, o conhecimento que eu tenho é um conhecimento interessante, mas há uma diferença entre o que eu sei e o que o Senhor faz. E aí Jesus, já entendendo essa dificuldade do coração dele, diz assim, aí ele vai para o terceiro: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo. Jesus parece interromper a conversa, porque ele está dizendo assim: bem sei que tu és um mestre. E Jesus não diz: tudo bem, já que você está me chamando de mestre, eu vou te ensinar algumas verdades. Jesus corta. Como ele corta aquele diálogo quando os discípulos chegam todos empolgados e dizem: Senhor, Senhor, no teu nome nós expulsamos demônios, fizemos sinais e maravilhas. Jesus corta o diálogo e diz assim: eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Certo. Não se alegrem porque vocês fizeram esses sinais, esses prodígios de maravilhas. Alegrem-se antes, porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Então Jesus ele não perde a oportunidade de ensinar, ele é muito objetivo. E na sua objetividade ele entende, ele conhece o coração de Nicodemos, ele conhece a sinceridade de Nicodemos. Ele sabe que Nicodemos não está ali para experimentá-lo como a maioria dos fariseus faziam, né? Faziam perguntas capciosas. Não eram perguntas para aprender. Eu gosto muito de uma expressão, a minha esposa ela utiliza muito essa expressão, um coração aprendível, né? Um coração que aprende, um coração que está disposto a se abrir a um novo conhecimento. E Nicodemos ele demonstra isso, ele diz assim: tu és um mestre, nós estamos na lei, nós estamos em pé de igualdade, você é um mestre, eu sou um mestre, vamos conversar entre professores? Não, ele fala assim: Rabi, mestre, me explica. Jesus respeitou a autoridade. E Jesus interrompe a conversa dele e diz assim: olha, antes de mais nada, você precisa nascer de novo. E aí eu disse: eu quero abrir um parêntese, o meu parêntese foi longo. O meu parêntese é quase um texto, é quase uma dissertação, né? Mas eu quero fazer uma aplicação. Antes de mais nada, antes de qualquer conquista, a gente precisa verificar se somos pessoas regeneradas.
Como eu disse lá atrás, não é problema ser bem-sucedido financeiramente, até uma bênção. Não é problema ser bem-sucedido intelectualmente, familiarmente. Deus quer tudo isso para nós. O problema é nós atingirmos esses níveis de excelência e não termos experimentado o novo nascimento. Era isso que Jesus estava falando com Nicodemos. E é interessante também, quando o senhor fala assim de aprendizado, nós podemos entender que Nicodemos, ele se interessou verdadeiramente para compreender o que era novo. Sim. Nascer da água e do Espírito, para ele é uma coisa nova. Sim. Ele sabia que os colegas deles, lá dos fariseus, não tinham essa resposta, não tinha. Só quem tinha era quem? Jesus. E ele queria que Jesus sanasse toda a resposta que ele queria ter. Sim. Mas é interessante quando nós vamos lá atrás, então você sabe, o senhor sabia que Nicodemos, ele se levantou para defender Jesus? Sim. Vamos lá então, por que ele quis defender Jesus? Não queria que Jesus morresse não, porque ele está ali a fonte do conhecimento. Está ali a fonte do conhecimento. Você vai matar a fonte do conhecimento. Aqui, ó, João capítulo 7, versículo 48. O título fala: os líderes judeus não creem. Olha o que fala aqui o versículo 48. Por acaso alguma autoridade ou algum fariseu creu nele? Uma pergunta. Essa gente que não conhece a lei está amaldiçoada por Deus. Aí entra Nicodemos. Mas Nicodemos, que era um deles, fariseu, e que certa ocasião havia falado com Jesus, esse encontro dos dois, que ele estava querendo ter um novo conhecimento. Aí fala assim, ele fala, fala com os fariseus, de acordo com a nossa lei, não podemos condenar um homem sem ouvi-lo primeiro. Ele descobriu o que ele fez. Ou seja, naquele momento ali, ele falou assim, vamos ouvir o que ele tem para falar. Ou seja, ele estava sendo condenado naquele momento ali. É como no seu trabalho do senhor, né? Você vai defender um cliente, vamos ouvir o que ele tem. É chamado de contraditório e ampla defesa. O contraditório porque você vai contradizer o que a outra pessoa está dizendo, você deve ter essa oportunidade de dar a sua versão dos fatos. E ampla defesa é porque você não pode ser acusado sem ter a mesma condição de se defender. Certo. E mais, pastor, mas eu quero fazer aqui um adendo, eu disse agora há pouco, né? Coração não é aprendível, até porque a palavra não existe. Certo. Coração ensinável, né? Minha esposa ia ver depois, eu falo, não falo isso, coração ensinável. Então, Nicodemos, assim como outros líderes, por exemplo, a gente vai descobrir um pouquinho mais lá na frente, no capítulo 19 desse mesmo evangelho, também José de Arimateia, outro dos principais do Sinédrio. No capítulo 12, no versículo 42, desse mesmo evangelho de João, nós lemos o seguinte, 12:42. Contudo, muitos dentre os principais governantes, no caso do Sinédrio, né? Creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não serem colocados para fora das sinagogas, porque eles amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Certo. Então João aqui está esclarecendo, olha, muitos até acreditaram, muitos sabiam que essa era a verdade, mas acabaram não tornando-a pública. E a gente vai ver no final, quando chega na reta final, na trajetória, no evangelho mesmo, a consumação do evangelho, que é quando Jesus ele morre, e Nicodemos e José de Arimateia estão juntos ali para pedir o corpo de Jesus, para dar a ele um sepultamento digno, né? Porque não conheciam, até como os próprios discípulos não sabiam o poder, a grandeza do evento que tinha acontecido ali naqueles dias, né? Mas avançando, pastor, até porque a gente, como eu disse, muitas vezes a gente não precisa ficar repetindo assim,
tópicos, lendo os tópicos, sim. né? Aqui, por exemplo, no primeiro tópico, Jesus e Nicodemos. Quem era Nicodemos? No contexto de João 3, revela que Jesus era uma figura conhecida em Jerusalém e Nicodemos era um mestre israelita, né? Era um fariseu, como nós já dissemos aqui. Então não há necessidade de nós entrarmos em mais detalhes sobre isso. Ele era um homem judeu, um homem sábio, Certo. um homem de grande prestígio, um homem que, como o senhor falou muito bem, estava muito interessado em descobrir algo mais do que a repetição da lei. Sim. E é muito importante nós ficarmos atentos a isso. Como eu disse no início, nós temos muito a aprender nessa manhã, e uma das verdades que nós precisamos aprender aqui, que nós podemos aprender aqui, é que o nosso coração deve estar sempre sedento pelo conhecimento, pela fonte de água viva. Sim, sim. Né? Num diálogo posterior, no próximo capítulo, né, no capítulo 4 do Evangelho de Jesus, escrito por João, Jesus tem um encontro com a mulher samaritana e ele pede água. Com certeza. De novo, o assunto água. E ela diz: não, você está me pedindo água, eu sou samaritana, você é judeu. Depois ele diz assim: se você me conhecesse o dom de Deus, quem é que te pede? Você é que pediria e eu lhe daria água viva. Ela diz: Senhor, não tem com que tirar, o poço é fundo. E aí o diálogo prossegue e ela começa a desejar aquela água. E a água é exatamente o Evangelho. É a declaração da verdade que muda o ser humano. Então não adianta, a gente pode fazer qualquer coisa. Se o Evangelho não tiver a liberdade no nosso coração de interagir com as nossas ações, porque é preciso uma interação. O Evangelho não é uma coisa bonita que é só para ser aprendida. O Evangelho é algo que a gente precisa aprender para praticar. E aí Jesus ele aproveita essa oportunidade para ensinar a Nicodemos. O reconhecimento de Nicodemos sobre Jesus como mestre. Já falamos aqui. Certo. Ele usa a expressão rabi, mestre, né? Ele declara a humildade ali. Certo. Ele poderia falar com Jesus: diga-nos então, mas ele se humilha, ele entra num diálogo franco. A questão de ir ter com Jesus de noite, muitos acreditam que, alguns poucos na verdade acreditam que seria uma hipocrisia, uma falsa intenção de aprendizado, e que ele é tomado de espanto quando ele vê a sabedoria de Jesus. Mas eu quero crer como a maioria, né, que entende exatamente o que o texto que nós lemos agora há pouco. Muitos acreditavam, mas com medo de perderem o seu posto, acabavam se retraindo. Ou também pelo fato, eu estava pensando por Jesus atender diversas pessoas, talvez o momento que Nicodemos queria estar com Jesus, queria um espaço maior. Certo? Um espaço mais íntimo. Mais íntimo, porque ele tinha tanta assim, como ele era um professor, ele tinha muita dúvida. Então, talvez aquele momento ali queria perguntar, e Jesus estivesse ocupado com diversas coisas, talvez não seria interessante aquele momento durante o dia. Sim. Né? E posso levar também essa questão. Não, tudo isso é muito válido, e a gente observa o seguinte: eu quero que os irmãos entendam que o texto, o evangelista, ele cita só o episódio, é como se ele fizesse um resumo. A conversa de Jesus certamente é uma conversa muito mais ampla, é uma conversa muito mais profunda. E aí, o que nós temos a aprender nisso é que, para se aprender com Jesus, leva-se tempo. Com certeza. Né? As pessoas hoje querem tirar um versículo sorteado na caixinha de promessa, querem ler um livrinho de devocional, né, desses aí que estão muito famosos. Eu não vou fazer propaganda de nenhum deles, né, e não querem assim investir tempo com o que realmente importa. Pegar um texto, ler o texto, estudar, pensar, pedir ao Espírito Santo que traga esclarecimento, porque é isso que faz a mudança na nossa vida. É ter um entendimento pleno. Não
Sabe por quê, pastor? Nós vemos tantas pessoas errarem, porque as pessoas não fazem elas não fazem porque aprenderam que aquilo não deve ser feito. Elas não fazem porque há uma ordem de não fazer. Não, se eu fizer isso, falaram que é pecado. Eu preciso entender a natureza do conselho bíblico, né? Fugir da aparência do mal. Eu preciso entender a natureza do conselho para realmente eu avançar em aprendizado, né? Então, o diálogo entre Jesus e Nicodemos. A partir do versículo 3, a afirmação de Jesus sobre o conceito nascer de novo é nascer da água e do Espírito para poder ver o reino de Deus. Deixou Nicodemos, essa afirmação deixou Nicodemos perplexo. Peraí, nascer de novo? Parece que eu imagino, pastor, que ele ficou assim pensando, bom, a gente vai ter um daqueles bate-papos muito profundos, né? Aquela coisa que a gente fica, que conhecimento. Jesus fala algo que tira ele do centro, desloca ele está aqui, Sim. Ele cai e fala assim, pera lá, como assim? Nascer de novo? No máximo que eu já ouvi foi João o Batista falando de o batismo do arrependimento. Você está falando em nascer de novo? Como pode ser isso? Eu sou velho? Certo. E aí Jesus começa a explicar aquilo que nós vamos também entender um pouco mais nessa lição. Que eu entendo também esse diálogo aqui, chegando já no finalzinho desses tópicos, é que essa conversa que eu falei que foi significativa, jogou uma semente no coração de Nicodemos. Quando Jesus começa a dialogar com Nicodemos, ele estava colocando para Nicodemos qual era o plano da salvação. Tudo que foi falado foi referente ao plano da salvação. Nascer de novo, da água, do Espírito. Ali envolve que arrependimento, envolve regeneração. Então eu creio que aquilo ali ficou no coração de Nicodemos, que quando o Senhor colocou a questão ali de João, capítulo 19, do versículo 39 e 40, nós podemos observar no momento do sepultamento de Jesus, quem estava lá? Vou ler aqui, João capítulo 19, versículo 39. Nicodemos, aquele que tinha ido falar com Jesus à noite, foi com José, levando uns 35 quilos de uma mistura de aloés e mirra, que dá para entender que Nicodemos tinha uma profunda consideração por Jesus. Sim. Mesmo ele sendo fariseu. Era um discípulo secreto, como haviam outros. O próprio Evangelho, o livro de Atos dos Apóstolos, também se refere a isso, discípulos que estão em secreto, né? que não se revelam, mas que estão ali aprendendo, porque, pastor, algo que a gente precisa entender conversão é um processo complexo. Existem pessoas que experimentam conversões instantâneas. Ele tem arrependimento, a palavra toca profundamente, ele tem fé, e aí arrependimento e fé geram conversão, mudança de mente, né? Mudança de pensamento. Mudança de pensamento, mudança de direção. Sim, né? Conversão. E aí, mas existem pessoas que elas vão sendo tratadas ao longo do caminho. Elas ouvem aquilo, começa a fazer algum sentido, e elas ouvem mais, e aquilo vai fazendo sentido, a semente é plantada, e leva um tempo para que aquilo germine. Sim. E aí esse é o processo de regeneração, é uma geração de um novo homem, de uma nova criatura. Aí entra um outro processo, esse sim é gradativo, que é o processo de santificação. É quando o Espírito Santo vai trabalhando na vida da pessoa um processo de aprendizado e de melhoria continuada. Certo. Então o salvo, ele é salvo,
E depois, nesse processo, ele vai sendo melhorado. Existem pessoas que são imediatamente convertidas, como eu disse. Existem aquelas que são... a conversão, o convencimento, ele vem por etapas, certo, né? E a gente vai ter aí 2 exemplos. Saulo tem uma conversão imediata. Nicodemos tem uma conversão progressiva, paulatina. Sim, né? porque como eu falei, que como veio da seita ali do fariseu, ele já veio com a mente fechada. Então, aos poucos, a mente dele estava assim, muito assim, estava escravizada. Sim. Então, aos poucos, vai ouvindo um pouco de Jesus, que é falando, para chegar lá na frente, né? Vamos assim, para ele chegar lá, pegar o corpo de Jesus, significa que ele já tinha no coração dele uma conversão, tá vendo? Sim, porque os seus companheiros, os seus pares mataram Jesus. Mataram Jesus. E agora ele pede o corpo e faz todas as honrarias possíveis naquele espaço curto de tempo que ele tinha para o sepultamento. É uma declaração de que ele era um discípulo de Jesus. E aí vem a questão: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Um exemplo prático. Um exemplo prático. Muito obrigado. O novo nascimento, a obra da regeneração. O assunto é bom, a gente vai falando, já está um tempinho aqui. O novo nascimento, segundo tópico da nossa lição. A palavra regeneração tem origem no termo grego paligenesia, que significa literalmente voltar a ser gerado novamente. Assim, regeneração é um conceito utilizado na teologia, especialmente na soteriologia, doutrina da salvação, para descrever o ato divino de transformação interior do pecador. Porque quando a pessoa se converte, a gente observa assim, ela vem do mundo com trejeitos, com manias, com esquisitices naturais que ela adquiriu ao longo de sua história de ímpio, de pecador. E ao se converter, o Espírito Santo trabalha no homem interior. E a gente vai observando que começam a acontecer mudanças no homem exterior. Essas mudanças também são mudanças progressivas. Aí entra aquele processo que eu já falei agora há pouco, santificação. Isso é um processo. A pessoa, num primeiro momento, e aí vai até um conselho para os irmãos que estão nos assistindo, nós cometemos uma falha muito grande. Nós dizemos assim, hoje em dia as pessoas não ficam, elas até se convertem, mas não permanecem na igreja. Certo. Essa falha é nossa, porque nós esquecemos o processo de discipulado. E essas pessoas são, mesmo que sem entenderem, elas são discipuladas pelo mundo ao longo de suas vidas. Quando elas se decidem por Jesus, quando o Espírito Santo as convence do pecado, da justiça e do juízo, e elas tomam a decisão de deixar Cristo tomar conta da vida delas, elas precisam ser ensinadas, discipuladas, reeducadas. Novo nascimento, só falou uma palavrinha agora há pouco, criança. Precisa ser educada, aprender. Precisa ser educada. Aí, como uma criança aceitou Jesus agora, a gente quer que ela já seja adulta. O apóstolo Paulo até diz assim em uma determinada situação, eu gostaria de falar a vocês como maduros, mas ainda preciso falar a vocês como a crianças que precisam de leite materno, ou seja, vocês ainda não avançaram para o próximo estágio. E aqui, o novo nascimento, a regeneração, essa geração do Espírito Santo, ela vai produzir essa nova natureza em nós, mas agora uma natureza restaurada. O apóstolo Tiago, ele inclusive, ele fala isso, né? na sua epístola, capítulo 1, versículo 18 e versículo 21, ele diz assim, de sua própria vontade, ele gerou-nos pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. 21. Portanto, rejeitando toda imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. Palavra em voz enxertada, ou seja, discipulado. Ele está falando assim, novo nascimento pressupõe discipulado. A gente vai observar que Jesus trabalhou com aqueles 12,
trabalhou com 70, trabalha com 120, ele trabalha com alguns grupos. Jesus tem cerca de 500 discípulos ao todo, como a gente vai ver lá em Atos. Alguns estão em alguns episódios, alguns estão em outros, uns são muito próximos, outros estão mais distantes. Mas ele escolhe 12 homens para discipulá-los, para que eles estivessem preparados, para que na hora certa eles fizessem exatamente como ele fez com eles. Certo. E é exatamente isso que nós precisamos estar preparados para fazer. Eu fui gerado pelo Espírito Santo, você foi gerado pelo Espírito Santo, vocês foram gerados pelo Espírito Santo. Se não foram ainda, é uma oportunidade. Se você está nos assistindo e ainda não entregou seu coração para Jesus, faça isso agora. Diga: Senhor Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador, e busque alguém que possa te orientar. Se você estiver próximo a nós, eu quero te convidar para que venha nos conhecer presencialmente, aqui fisicamente, na Engenheiro José Sertã 37, aqui em Jardim América. Mas se você já é crente, você precisa entender que é nossa responsabilidade passar adiante aquilo que nós recebemos. Porque não adianta: você é regenerado? Sou. Amém. Agora, então você está salvo. Está salvo até quando? A minha pergunta é essa. Porque se uma criança nasce hoje, ela tem um mundo de probabilidade de ser forte, famoso, produtivo, próspero. Mas se eu pegar essa criança e deixar ali no bercinho da maternidade, sabe o que vai acontecer com ela? Vai morrer de inanição. Vai morrer de inanição. Certo. Uma caixa de probabilidades vai morrer de inanição porque não foi cuidada. Então, você e eu temos essa responsabilidade de discipular pessoas. Eu quero crer que Jesus fez isso muito bem. Eu tenho certeza que Jesus fez isso muito bem com os seus discípulos. E eu quero crer que Nicodemos, mesmo que de forma mais esparsa, foi muito bem discipulado também. Eu compreendo também quando nós chegamos nesse tópico, chamado o novo nascimento, a obra de regeneração. O que é o novo nascimento? O próprio Jesus falou em João capítulo 3, versículo 3: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, para você entrar no reino de Deus, você tem que deixar que a ação do Espírito Santo venha transformar profundamente o seu coração. Isso ocorre, já começa no início, quando você crê em Jesus, quando você começa a crer que Jesus ele é o seu Salvador. Sim. Isso vai ser concedido por Deus para você ter uma nova vida. Sim. Para você entrar no reino de Deus, nós temos que passar pela regeneração, porque nós nascemos já pecador. Se você não passa pela regeneração, nós não entramos no reino de Deus. Então, a obra da regeneração, eu enxergo aqui, no entendimento do estudo, é uma obra que é feita e é realizada por quem? Pelo Espírito Santo. Sim. E não onde vai ser realizada pelo Espírito Santo? Em qual parte do corpo que vai ser realizada essa obra? Na onde que procede o quê? As emoções, o mal, é dentro do coração. Ele vai lá dentro do coração do ser humano, é no momento desse crer em Jesus, E o que acontece? Essa obra da regeneração é uma coisa invisível, não é uma coisa assim física, é uma coisa espiritual. E aí eu quero até abrir um parênteses, pastor, me permita. Pode falar. Quando o pastor diz coração, irmão, não é o bombeador de sangue, não. Ele está falando a sede das nossas emoções, a nossa alma. É lá que o Espírito Santo ele começa a atuar. Ele começa racional. Outro dia eu vi um vídeo, eu achei bastante interessante. O rapaz estava dizendo que a nossa fé ela precisa ter informações suficientes para ela ser também racional. Porque quando o indivíduo ele segue Jesus apenas por emoção, as emoções são mutáveis. É por isso que Jesus fez tanta questão de ficar 3 anos e meio aproximadamente ensinando os seus discípulos. Sim. Porque as emoções daqueles homens eram mutáveis. Pedro disse o que para Jesus? Eu vou contigo até a morte. Os outros podem correr, eu não corro.
O que aconteceu? Na primeira oportunidade, como o homem que era, se amedrontou. Sim. Como os demais também se amedrontaram, isso era natural, só que ele estava regado de uma emoção que não validou as suas palavras. Agora, quando nós somos tratados na nossa mente, aí a coisa fica um pouco mais séria. Sim. Porque aí, por mais que a minha emoção diga, não, você está triste, está aborrecido, não vale a pena, eu sei que vale a pena. E aí a gente vai dizer como Jó, né? As emoções de Jó estavam lá embaixo, mas ele disse assim, mas eu sei que o meu Redentor vive. Com certeza. Isso não é uma coisa de emoção, isso é uma coisa de razão. Eu tenho certeza que ele vive. Quando eu olho a grandeza do céu, é impossível que não haja um Redentor vivo. Sim. E eu sei que o meu Redentor vive e que por fim ele se levantará. Ele está vivo porque vai usar a regeneração para transformar. Sim. Para transformar o meu coração. Quando falamos em transformação, é mudança de natureza. Sim. Né? É metanoia. É mudança de natureza, né? Porque a pessoa vai se tornar uma pessoa bem diferente. Então a regeneração trazendo aqui é a obra do Espírito Santo que vai vivificar o espírito humano. Aquele que estava morto pelo pecado, dando uma nova natureza. Sim. Ele entra. Opa, aí como ele entra aqui, ele está dando assim, ele está tirando todos aqueles da morte espiritual. Sim. Né? E aí, pastor, aí é interessante até, meu querido, minha querida, você que nos ouve, muitas vezes nós queremos substituir a palavra, o poder de Deus por outras técnicas. Uhum. E, por exemplo, os profissionais, os especialistas, eles são necessários em suas áreas. Se eu estou com dor de dente, eu vou ao dentista. Se eu tenho um problema emocional, é bom que eu consulte um psicólogo, é válido. Se o problema é mais clínico, é mais sério, um psiquiatra. Se eu estou com problema cardíaco, um cardiologista. Se eu tenho problema nos ossos, eu vou buscar um ortopedista. Mas nenhum desses profissionais, ou todos os profissionais do mundo, vão superar ou serem suficientes ou tirarem a necessidade de nós termos um encontro verdadeiro. Eles não podem, eu perdi a palavra, eles não podem substituir esse encontro que nós precisamos ter com Jesus. Esse encontro vai gerar em nós, e aí o apóstolo Tiago diz, porque toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Então, por mais que é permitido que você consulte aos especialistas, nada vai substituir a necessidade que nós temos de um verdadeiro encontro com Jesus. O encontro com a cruz de Cristo, o encontro com a palavra de Deus, o encontro com a verdade do Evangelho, o encontro com o poder do Espírito Santo. Amém. O encontro com Deus através da oração. Falo com Deus através da oração, Deus fala comigo através da sua palavra, e é assim que as coisas funcionam, né? O terceiro ponto do segundo tópico diz a necessidade da regeneração do pecador. A Bíblia ensina que o ser humano é pecador, e em uma de suas cartas, o apóstolo Paulo destaca a pecaminosidade do ser humano em razão da queda dos nossos primeiros pais. Romanos 5,12, todos pecaram. Assim surge a necessidade de cada indivíduo passar pela experiência da regeneração, Romanos 5,19. Né? Por quê? Porque os nossos pais perderam a revelação e a comunhão plena. Uhum. Eles perderam isso. Então, uma vez perdida essa revelação, essa comunhão plena, algo tem que acontecer em nós através do Espírito Santo. E essa magnífica obra foi confirmada pelo Senhor Jesus durante a sua morte sacrificial na cruz. Ele conquistou uma oportunidade de vivermos uma nova vida. Devido à nossa natureza pecaminosa e ao que Jesus realizou na cruz, a ação regeneradora do Espírito Santo é essencial para todos os seres humanos. Eu só quero fazer algum comentário? E essa ação, ela não vem de qualquer maneira. Essa ação vai depender também de cada um de nós. Sim. Como?
como acontece essa regeneração na vida do crente? Como acontece o novo nascimento? Onde que ele vai pegar essas ferramentas para trazer esse acontecimento? Primeira coisa, pregação da palavra. Você tem que ler a palavra, porque a palavra ela dá uma direção e mostra para a gente quais são os erros. A fé vem pelo ouvir pela palavra. Tem que ter ação do Espírito Santo. Nós temos que ter comunhão com o Espírito Santo. E depois tem que ter arrependimento e fé. Aí sim nós vamos chegar numa regeneração. E chegando na regeneração, é o Espírito Santo, mais uma vez, ele vai dar uma nova vida. E quando você começa a ter esse nascimento, quando você também começa a caminhar na regeneração, aí vem os frutos. Sim. Os frutos. Mas qual o fruto? O desejo de agradar a Deus, a mudança de comportamento, a mudança de pensamento, e você tem amor pela palavra. Nós não somos salvos por boas obras, eu sempre digo isso, mas somos salvos para boas obras. Sim, sim. Né? Eu fui salvo por Jesus e Ele quer o meu coração. É uma falácia que andam replicando aí aos montes, principalmente nas redes sociais. Jesus ele não está interessado nas nossas perfeições, porque somos todos imperfeitos, Ele tem interesse no nosso coração. É verdade que Jesus não espera de nós uma perfeição que é a dele. Mas também é verdade que Jesus espera de nós que ofereçamos o melhor que podemos oferecer. Eu costumo dizer, pastor, que Jesus não vai cobrar de nenhum de nós além do que poderíamos dar, mas também não está disposto a receber nada aquém do que poderíamos dar, ou que deveríamos dar. Então, o grande problema das ofertas de Caim e Abel reside nisso. Né? Caim oferece uma oferta aquém do que deveria. Ele poderia ofertar melhor. A oferta poderia ser boa, mas o coração era ruim, então foi tudo rejeitado. E aí nós precisamos entender o que é que nós estamos fazendo. No nosso terceiro e último tópico, fala os meios da obra regeneradora, operação do Espírito Santo. O conceito de nascer da água refere-se de forma metafórica à ação purificadora do Espírito. Embora muitos interpretem a água no Evangelho de João como uma alusão ao batismo cristão, não é, tá? A regeneração que se produz não é algo físico, o pastor já falou muito bem, ou material, mas sim uma transformação interior que apenas o Espírito Santo pode realizar. Nesse sentido, o nascer da água simboliza a obra purificadora do Espírito Santo, referindo-se àqueles que são nascidos do Espírito. Quer fazer um comentário, pastor? Fica à vontade. É interessante quando nós chegamos nesse... É o terceiro tópico, né? Sim. O terceiro tópico, nós temos aqui a operação do Espírito Santo e a palavra de Deus. Então, em cima assim da palavra de Deus, é a coisa principal que nós temos, que a palavra, ela tem um poder muito grande para mostrar o nosso pecado e também para mostrar como deve ser corrigido aquilo que nós estamos pecando. Aquilo que não vai bem em nós, né? Isso. Então a palavra de Deus ela é algo que você não encontra em outros livros. Ela confronta você com a verdade. Sim. Ela mostra você, né? E aí vem a ação do Espírito Santo. Quando a palavra se lê, ela mostra você, aí o Espírito Santo ele vem sobre você como agente da regeneração para convencer do seu pecado. Sim. E uma vez convertido, o Espírito Santo não deixa de agir, e aí ele entra no processo de santificação, e esse processo de santificação trabalha diretamente ligado ao processo de discipulado, porque aí é dever dos crentes mais maduros ajudarem os crentes mais novos a serem fortalecidos na fé. Portanto, mais uma vez eu quero te dar um conselho: se você é crente em Jesus já e você conhece alguém que é um novo convertido, se aproxime dessa pessoa, ajude essa pessoa a se firmar na fé. Isso é muito importante, né? E a obra do Espírito Santo que ele vai fazer aqui, essa regeneração, ele vai fazer exatamente, o senhor já entrou, né? Ele vai fazer pela palavra.
né, o apóstolo Tiago, né, repetindo mais uma vez o versículo 18, pela sua própria vontade, ele nos gerou de novo pela palavra da verdade. Então, o que faz uma pessoa ser mudada é a palavra de Deus. Não são conceitos, né? Eu tenho visto, pastor, muitos pastores no afã, no desejo de se tornarem pessoas mais maleáveis, pessoas mais acertáveis, aceitáveis, pessoas mais abraçáveis, eles têm fragilizado o evangelho, eles têm feito com que as pessoas recebam um evangelho frágil. Um evangelho que não confronta, como o senhor falou. Sim, tem que confrontar. E aí a palavra é pregada assim, mas entenda que Deus te ama tanto que Ele vai te dizer, bom, se eu te amo e eu vejo que você está dirigindo, você vai para o seu carro e eu vejo que o fluido de freio vazou, eu falo assim, pastor, não sai com esse carro não. Sim. O fluido de freio vazou todo ali, o senhor vai sofrer um acidente. Não, Deus te ama tanto que Ele não quer te aborrecer. Ele não quer tocar nos seus milindres. Isso é uma mentira de Satanás. Aí a pessoa diz, outro dia eu vi um desses pastores num Rios, aí a pessoa dizia assim, esse pastor me representa. É verdade, representa mesmo, representa o homem caído, o homem que não quer mudança, ele só quer as benesses. Se eu perguntasse quem quer o céu, todo mundo. Agora, quem quer passar pelo processo para chegar no céu? Aí não são todos. Sim. Não são todos que querem passar pelo caminho estreito, pela porta apertada, e não são todos. Mas os céus todos querem. Com certeza. Até os que dizem não acreditar em Deus, se você fala assim, mas se tiver Deus, aí eu quero o céu. Sim. Porque ninguém vai rejeitar a benesse. O problema é que eles estão querendo o resultado sem passar pelo processo. E a regeneração não é assim. Não. Nós somos gerados pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo gera uma nova natureza em nós através da palavra. É a palavra que vai fazer mudança em nós. Com certeza. E aí essa palavra... E aí que vem, no caso, essa mudança é referente ao que? É uma transformação do ser humano interiormente. Sim. Né? Vai ser interiormente sendo modificado. Terceiro ponto. A vontade... Só pode ler para a gente o terceiro ponto? A vontade soberana de Deus. A vontade soberana de Deus. A palavra de Deus ensina que é intenção divina que todos os seres humanos alcancem a salvação e cheguem ao conhecimento da verdade. O plano de salvação de Deus revela a sua vontade perfeita, desejando que ninguém seja condenado eternamente. Como é mencionado na Epístola de Pedro, no entanto, segundo a sua vontade permissiva, as pessoas têm a liberdade de fazer escolhas, decidindo se buscam ou não o perdão divino e, por consequência, a vida eterna. Logo, o ser humano não pode escapar da sua tomada de decisão. Aí é o que eu acabei de falar, né? Deus, ele permite, apesar de só um caminho. Para o céu só tem um caminho. Todos querem o céu, mas nem todos querem passar pelo caminho. Sim. E só chega no céu pelo caminho. Bom, se eu quero ir para a Bahia, eu sei que é norte do estado. Eu posso pegar a BR-101, mas se eu pegar a BR-101 Sul, eu não vou chegar na Bahia. Eu vou chegar no Rio de Janeiro, né? Na nossa localização aqui. Se eu quero ir para o céu, eu preciso passar pelos princípios da palavra. Então o Espírito Santo, ele vai usar o quê? A palavra. E ele vai, como a palavra é usada pelo Espírito Santo? Através da boca do pregador, através da boca do ensinador, através da boca do discipulador, através do coração, dos olhos do leitor. É a palavra que faz a diferença. Então, se não houver a palavra, não vai haver mudança. Sim. Se a palavra for rejeitada, se a palavra for retirada, se a palavra for enfraquecida, se a palavra for fragilizada,
E quando eu falo enfraquecida e fragilizada, é tirada do contexto. Porque quando Satanás tentou a Jesus, ele usou a palavra, mas ele tirou a palavra do contexto. E é assim que hoje em dia as pessoas estão fazendo, esses falsos, esses pretensos pregadores de um evangelho moderno. O evangelho não é arcaico, portanto ele não precisa ser modernizado. O evangelho é o poder de Deus para a salvação da humanidade. Quando Jesus chegou, ele contou algo que era novo, fantástico, incrível. Nicodemos ficou estupefato. Então, em cima disso aí, eu vi uma frase, o que é o... Sim, fica à vontade. Que fala bem assim: as pessoas têm a liberdade de fazer escolhas. Voltando lá em Nicodemos, quando Jesus conversa com ele, coloca todo o plano da salvação, coloca a simbologia da água, que a água que serve para purificar, não é isso? Para tirar as impurezas. O nascer do Espírito é o Espírito Santo que vai transformar o coração do homem. Então ele foi explicando tudo isso aí. Ele jogou todo o evangelho, toda a palavra para ele. Sim. Aí ele vai só até aí. Aí depois assim, agora a responsabilidade é sua. Você quer aceitar? Sim, e aí, pastor, até já caminhando para a conclusão, o evangelho ele mostra os caminhos, porque são dois. Para o céu é só um, que é Jesus, mas são dois caminhos, um que conduz à vida e outro que conduz à perdição. Certo. O que conduz à perdição não vale a pena, mas é um caminho que é seguido, infelizmente hoje pela maioria esmagadora, né? Mas ele mostra os caminhos. O evangelho, ele mostra as ações que são positivas, que são geradas pelo Espírito Santo, e mostra aquilo que não vale a pena, que é gerado pela nossa natureza. Então, a regeneração, ou o ser gerado de novo, é um ato do Espírito Santo, mas ele está diretamente ligado à palavra que vai tocar o nosso coração. É ela que toca. Então, mas não é só a palavra, é a palavra com a unção do Espírito Santo, porque há aqueles que pregam a palavra, que dizem a palavra, mas dizem a palavra descontextualizada, ou sem a unção do Espírito Santo, e essa palavra não vai fazer o efeito para o qual ela foi ordenada principalmente pelo Senhor. Então o que nós precisamos entender é a responsabilidade quando nós temos a oportunidade de falar a verdade da palavra, na autoridade do Espírito Santo, sem nos importarmos se A ou B vai fechar a cara ou vai dizer que... O evangelho ele precisa ser pregado em tom grave, não com grosseria. Jesus não é grosso com Nicodemos, mas ele prega em tom grave. Ele diz: Nicodemo, você sabe muito, mas não adianta nada. O que você sabe só vai te levar até a sepultura perdido. O que eu vim te propor é algo que vai mudar a sua vida. É isso que o evangelho... E mudou, né? E mudou. A mente dele mudou. É isso que o evangelho faz. Foi isso que o evangelho fez com Nicodemo, José de Arimateia, com Pedro, com Tiago, com João, com Saulo de Tarso, que fez isso com Timóteo, com Silas, com os grandes homens apóstolos, Barnabé, os apóstolos do Novo Testamento. A igreja neotestamentária fez isso conosco. É só deixar a abertura da palavra trabalhar. É só deixar o Espírito Santo. Pastor, alguma consideração mais sobre o assunto? Só deixar aqui, então, já estamos fechando já? Sim. Estamos fechando, né? Que para você realizar o meio da obra da regeneração, tem que ter a palavra de Deus para trabalhar, né? Que a palavra de Deus revela a verdade e confronta o pecador. Tem que ter o Espírito Santo, que opera a transformação do interior, e tem que ter fé em Cristo, né? Sim. Que é importante, que é o canal pelo qual recebemos a nova vida. Sim. E tem que ter o arrependimento, que o arrependimento é a resposta à ação do Espírito Santo através da palavra no nosso coração. Sim, é uma verdade. É isso aí. Amém. Amém. Bom, meus queridos, nós estamos avançando para o final. Vamos fazer agora a oração que encerra mais essa nossa rica escola bíblica dominical. Meu agradecimento
ao pastor Jadilson, que esteve conosco, meu agradecimento a todos vocês que ficaram conosco até o final. E agora eu quero te fazer um convite muito especial. Logo mais à noite nós teremos uma grande cantata especial, um trabalho maravilhoso, um trabalho de evangelização. Se você é da nossa igreja, se você é da área, se você mora na Grande Vitória, eu quero te convidar a estar conosco presencialmente. Se você puder, traga um visitante. Avenida Engenheiro José Sertã, 37, Jardim América, é a avenida principal aqui do terminal. Aqui, o terminal fica no início da avenida, a igreja fica no final da avenida, no mesmo lado esquerdo de quem entra da BR-262. Eu quero te convidar a estar conosco logo mais à noite. Se você não pode, porque mora distante, eu quero te convidar a estar conosco através do nosso canal, mas não perca, será um momento glorioso, um musical preparado, de paz, com uma mensagem poderosa de evangelização. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém? Quero convidar o pastor para fazer a oração final e também impetrar a bênção apostólica. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Senhor Deus, por esta manhã. Muito obrigado, Senhor. Pela tua palavra, Deus, deste novo nascimento, Deus. Amém, Jesus. Que nós podemos, ó Deus, colocar em prática, ó Pai, aquilo que está sendo estudado nessa manhã. Amém, Jesus. Que é para a glória, para a glória e honra do teu nome. Amém, Jesus. Que o Senhor continue abençoando as nossas vidas. Essa oração que eu faço, em nome de Jesus, amém. Amém. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam com todos que aguardam a volta de Jesus. Todos digam amém. Amém. Que Deus abençoe a todos. Deus te abençoe. Fique conosco logo mais à noite, se puder presencialmente, se não através do canal. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.